Fala, turma, mais uma vez. Eu disse para vocês que voltaria e voltei com muito conteúdo, assim, rico. E hoje, obviamente, não diferente dos demais, um conteúdo muito legal, principalmente para você que está empreendendo na área da saúde, tá? Hoje eu vou conversar com uma pessoa assim que a gente construiu para além, né, do aspecto profissional, né? Começamos a construir um laço mesmo de amizade. Isso é muito bom. Então, todas as pessoas que a gente traz com bastante carinho para que vocês nos ouçam ela tem um aspecto, né, de entregar um conteúdo que é muito valoroso. Então, pega o seu caderninho, né, se preocupa em anotar os insights. Antigamente, na minha época, não tinha nessa possibilidade de acessos, né, enfim, que a gente poderia voltar quantas vezes quisesse, enfim. Mas hoje você tem, né? Só que é gostoso você ir pegando os insights e anotando, levando isso para a sua vida empreendedora, que esse é literalmente o objetivo do Gabriel Talks. Né? Assim como vocês têm aqui, através desse acesso, o Gabriel Talks, a empresa já possui 14 anos de história, já entrega outros tipos de trabalho, então vocês podem acessar a gente pelo site, né? Pelo Instagram, pelo Facebook, ou qualquer outra rede social, as mais comuns, a gente sempre está ali muito presente, LinkedIn, enfim. Então não deixa de ativar o sininho, não deixa de compartilhar para pessoas que vocês entendam que faz sentido, mas vamos deixar de blá blá blá, porque essa parte toda, né, para você que já nos acompanha já sabe, mas para que você que é a primeira vez, seja muito bem-vindo, tá? E eu quero passar para ela, né, para ela se apresentar, para não cometer a gafe de esquecer alguma coisa que ela entenda que é fundamental na hora da apresentação dela. Seja bem-vinda, doutora Michele Pontes. Obrigada. Obrigada, André, primeiramente pelo convite. Sim, Quando você me convidou, eu fiquei muito honrada. sim. E é um grande prazer estar aqui conversando com você, que conhece minha história, assim, já há bastante tempo. Isso é bom, isso é bom. Eu sou dermatologista, eu sou Michele Pontes, dermatologista, eu sou diretora clínica da Clínica Michele Pontes, que leva o meu nome. Sou dermatologista pela Sociedade Brasileira de Dermatologia. E tenho uma história de empreender na área da dermatologia que você pegou ela bem no comecinho. A gente estava até aqui lembrando, né, como foi que a gente se conheceu. E que é uma felicidade muito grande de estar aqui hoje contando um pouquinho e contando do sucesso que foi até aqui, né? É uma história que foi construída aos poucos, mas que eu tenho assim uma grande felicidade de dividir com você e com quem estiver nos assistindo. Muito bom. Só que, assim como ela falou, né? A história dela não começa exatamente agora, começa lá atrás. Aham. E eu acho que faz sentido para vocês que empreendem ou que querem empreender conhecer um pouquinho dessa história. Eu acho que talvez se tornou até uma pergunta um pouco tradicional, né? Porque eu acredito que as pessoas precisam entender um pouquinho de que o palco que nós temos hoje é fruto de um bastidor, né? E esse bastidor muitas vezes a turma não quer enxergar ou não quer ver. Mas ele explica o palco de hoje, né? Uhum. Então, acho que é extremamente importante a turma conhecer, né? Como é que Michele começou, né? De que maneira virou a chave, né? A família apoiou, a família não apoiou, né? Quais foram os desafios até o momento, né? Conte um pouquinho dessa história desde o início até o momento em que a gente se encontra hoje. Exatamente, vamos lá. É, Então, minha história em ter uma clínica, ela começou lá atrás. Eu venho de uma família de empreendedores, meus pais foram empresários. E então, quando eu resolvi fazer medicina, sim. né, lá, eu tinha uma coisa assim com a medicina, eu gostava muito do cuidar. Sempre gostei de cuidar. Quando eu via que alguém estava machucado, caiu, desde a escola, assim, era jogos da escola. Eu via que alguém tinha acontecido alguma coisa, eu corria lá, eu queria ajudar. E aí, meus pais trabalhavam no segmento de viagens, não tinha nada a ver, mas eu cheguei em casa falando, não, eu quero ser médica porque eu gosto muito de cuidar, de quando a pessoa tá doente e tal. Daí, com o tempo, passando o tempo, eu com essa história, eu sempre gostei muito de estudar. Então, tinha um ponto Perfeito, positivo nisso que meus pais enxergaram como uma coisa assim, não, tem a ver, porque eu gostava perfeito. muito de estudar. Mas eles perguntavam assim, sim, mas você quer ser médica, mas depois você vai fazer o quê? Aham, tipo, né? Rolava esse assunto lá em casa. Sim. E até que eu resolvi fazer medicina mesmo, fiz o vestibular, passei na faculdade. Eu descobri a dermatologia. Quando eu rodei no estágio, eu me apaixonei pela dermatologia.
E aí eu vi que eu queria ser dermatologista. E sempre nos assuntos na mesa, dentro de casa, eu falei assim, sim, mas você vai ser dermatologista, Ah, mas você quer fazer o quê? Quer ok. ter um consultório? E aí, ali naquelas conversas já surgiu o Estimulou. insight de, não, eu quero ter uma clínica. Hum, Então, assim, a história de eu querer ter uma clínica começou quando eu ainda estava na faculdade. Então, boa. começou bem cedo. Eu Perfeito. já tinha, assim, uma meta de me formar, fazer a minha Certo. especialização e ter uma clínica. Não sabia que tamanho de Do clínica, como que seria, se formato. seria uma sala, mas eu sabia que eu queria gerir o meu tempo. Eu Perfeito. tinha uma coisa Perfeito. clara lá atrás, Tá. que eu queria gerir o meu tempo. E então eu sempre ficava assim, já na especialização, olhando outras pessoas que tinham uma clínica, como que elas Sim. faziam. Quando eu estava na residência, a residência no hospital, no hospital Sim. público, eu fiz uma residência no SUS, São Paulo. E aí, mas como eu tinha o objetivo de ter uma clínica, ou pelo menos de trabalhar para ver como é que era, um dia eu sentei assim, eu falei, bom, vou ver quem são os chefes de serviço de dermatologia que tem uma clínica, Tá. vou mandar e-mail para todos eles, assim, todos que eu conseguisse o contato, eu saí pesquisando Perfeito. no Google mesmo. E saí mandando e-mail para vários deles dizendo que eu era estudante, residente em dermatologia e que eu queria fazer algum estágio na clínica deles, voluntária e tal, Uhum. para eu poder conhecer. Certo. E aí uma delas me respondeu e eu fui lá, foi a doutora Denise Stein, eu fui lá na clínica Sim. dela e aí eu já conhecia assim, eu falei, bom, Bom. aqui é bem legal tal. Só que ela falou assim, vou te ligar para para a gente fazer um trabalho, mas acabou não acontecendo. Então eu Ah, fiquei naquela criativa. expectativa e não Não aconteceu. aconteceu. Aí fiquei sempre assim, buscando, buscando, mas eu falei, uma hora vai. Eu acredito muito, a gente estava até Sim. conversando um pouco antes, quando a gente coloca uma coisa na cabeça, Cabeça. uma hora vai. Aham. Um outro me respondeu, e aí também eu fiquei aguardando. Até que assim, quando eu estava terminando a residência, eu tenho uma colega que estava trabalhando já na clínica, ela falou, não, Mi, conseguiu uma entrevista para você Certo. e você já vem, porque tem uma vaga aqui. Eu já ia terminar, aí eu já terminei a residência, já estava assim no final, fazendo prova de título, mas eu já comecei a ir para Tá. a clínica dela, que foi assim uma pessoa que transformou a minha Ah. vida, que foi a doutora Shirley Borelli, que Uhum. depois eu iniciei um trabalho lá assim que eu terminei a residência e que virou a Abriu as chave portas. para mim para começar numa clínica que cuidava não só da parte clínica, mas também da parte de cosmiatria, Tá. de estética, né? Tá. Que é onde a minha atuação é maior hoje. Então eu tinha assim, já vou ficar aqui trabalhando um tempo e depois eu quero ter o meu Abrir. próprio espaço. Certo. Aí então eu fiquei trabalhando lá um tempo, Né? depois eu decidi voltar para Aracaju. Fui trabalhar num consultório de uma outra clínica, mas eu tinha um objetivo claro, assim, que eu queria ter um lugar. Não precisava ser um lugar grande, mas eu queria ter um lugar do meu jeito. Tá. Que eu acreditava que eu poderia trazer muitas coisas diferentes. E principalmente quando eu cheguei aqui em Aracaju, que eu fui trabalhar em outra clínica, eu falei, não, eu quero realmente fazer uma coisa assim, do meu jeito, mas do jeito também que eu aprendi quando eu estava Sim. nessa clínica em São Paulo. Então teve toda Tem. essa história, assim, e tive sempre o apoio muito grande dos meus pais. Certo. Eu dizia assim, não, eu tô vendo nessa clínica, eu anotava tudo. Como você Certo. falou do começo, a questão de anotar, eu Sim. anotava tudo. Eu dizia, eu quero colocar isso, quero colocar aquilo. Então eu comecei bem pequeno. Sim. Aí foi quando, depois de um ano já, atendendo nessa outra clínica aqui em Aracaju, meu pai virou para mim, tinha o lugar que é a clínica, hoje em dia, Sim. era a empresa dele. Aí ele Certo. virou e falou assim, ó, esse pedaço aqui, você pode abrir uma sala e eu te ajudo. E aí foi quando a gente começou a fazer o projeto de Perfeito. abrir uma sala com uma recepção. E eu já tinha, assim, uma ideia de como que eu queria. Então, mas teve alguns
Em algumas caos. coisas aí no caminho, Aham. né? Que o André ajudou a gente, mas que eu vou contando aqui ao longo do Perfeito, tempo, que perfeito. é bem diferente do que é hoje. A gente apanha, né? Aham. Para chegar. Mas nessa história, quando eu comecei a atender aqui em Aracaju, agora eu vou fazer 10 anos já. O tempo passou muito Nossa, rápido. muito rápido. É, 10 anos. eu tenho vários pacientes que estão comigo há 10 anos aqui, Nossa, que a gente vai que bom. comemorar aniversário Sim, 10 anos ano que vem. que bom, que bom. Senhores, se a gente tivesse parando aqui, já teria, né, alguns insights muito, muito interessantes. Eu sempre gosto de fazer alguns resuminhos e um, para mim, está muito claro, a importância da educação. O dois, a possibilidade de reconhecer o que você quer dentro do seu ambiente educacional, né? Assim, não, eu vou, faço medicina, mas dentro de casa já vi um questionamento. Mas tá, vai fazer o quê depois que Uhum, faz isso, né? Não, muito claro a identificação com a dermato, passa a fazer especialização, vai para um momento onde ela está atuando, mas com muita clareza do foco que foi, não, tenho que buscar algumas referências porque eu quero, né, ir para um ambiente mais de clínica, trabalhar, né, enfim, com outras questões que estavam para além daquilo que estava sendo feito lá na residência. Feito isso, passo uma ação empreendedora muito clara, né? Eu queria gerir meu tempo. Isso para mim ficou muito claro. Veja o que é que motivou no primeiro momento. Eu não queria estar intimamente ligado a uma estrutura que controlasse aquilo, mas eu queria controlar essa relação, né? Então eu queria gerir meu tempo. Isso foi mola propulsora para eu começar a tomar decisões. Passo a fazer aquilo que muitas vezes a gente precisa fazer enquanto empreendedor, que é correr atrás do nosso prejuízo, né? Mandar mensagens, passar a se colocar, ainda que sem remuneração, ela coloca também, disse, ó, André, num primeiro momento eu estou querendo ir até para fazer voluntariado, uhum. né? E nem sempre, às vezes, a gente se coloca, ou temos de fato a condição de fazê-lo. Mas eu vejo muitas vezes, até mesmo dentro das faculdades, quando eu falo para a turma, muitas vezes, não, professor, mas aquele estágio lá, ele não remunera assim, assim, assado. Você não está no seu momento, muitas vezes, de estar fazendo isso. Se coloque, porque isso aí vem como consequência. E aí eu pego esse trechinho da fala dela e disse, olha, até, André, me colocar para fazer voluntariado, para ter o momento do aprendizado, de entender como é que o fluxo funciona e tal, porque eu já tinha essa clareza de querer voltar. Então veja o quão rico foi esse momento dessa história, até eu ter o apoio da família, né, de poder disponibilizar para ela um espaço, o que é extremamente importante, para ela dar os primeiros passos e construir uma história que hoje, depois de 10 anos, né, tantos aprendizados que agora a gente vai começar a extrair, né? Uhum. E aí vem a pergunta que na sequência eu queria já introduzir, que é, Michele passou então a empreender e essa ação empreendedora provavelmente ela foi muito focada no ato do atendimento, do ato técnico, né? Uhum. Eu precisava então ali atender os meus pacientes, esses pacientes com uma dor técnica inicialmente, né? E eu tinha que utilizar dessa técnica para poder chegar ao resultado que ele queria. Mas o ato empreendedor leva a gente para além da técnica, Uhum. né? Aquilo que permeava controles administrativos, né? Controles de pessoas, pessoais, né? Enfim, coisas que, vamos dizer assim, estão ali, né? Circuncidando a ação operacional. Como foi esse impacto? Né? Quando foi que caiu essa chave do tipo, poxa, mas eu não só deveria atender, né? Não era tão fácil, não era só abrir esse espaço aqui e receber os clientes e ponto. É, Quando foi que caiu essa chave e como foi que você entendeu que se comportou nesse momento? então eu tinha toda essa ideia que era muito Né? bonita, que eu queria ter a Exato. clínica, que eu queria ter um espaço só para mim, do meu jeito, que eu ia decorar do meu jeito, eu ia atender do meu jeito. E aí eu resolvi abrir, a gente foi fazer o projeto e tal. Aí um dia, Eduardo, que é meu marido, né, Uhum. virou para mim e fez assim: a gente precisa fazer um plano de negócio. Eu, Uhum. plano de Plano de negócio? negócio. Não é, a gente vai ter que sentar e Uhum. aí para fazer assim, você sabe quanto que você tem que ganhar para Fatura. poder pagar as contas? E eu não tinha a menor ideia, Ideia. né? Perfeito. Porque até então eu tinha alugado um consultório. Sim. Primeiro eu trabalhei numa clínica que eu recebia por hora e por procedimento, então eu não tinha conta para pagar. Exato. Depois eu alugava esse consultório nessa clínica que eu pagava a hora do lugar. Então isso Perfeito. era muito legal, porque quando eu não tinha paciente, eu não pagava. E aí, nessa época, só voltando assim um pouquinho nessa época, várias vezes eu não tinha paciente a semana inteira. Sim. Então, isso já foi um primeiro impacto lá atrás, quando eu comecei, que às vezes no mês, eu não eu me lembro do primeiro mês, assim, eu não conseguia pagar
para coisas básicas de Básicas, casa, perfeito. né? Mas eu acreditava muito. Sim, Então, eu dizia, não, eu vou passar um perrengue aqui, lá na frente depois eu vou colher. Eu sempre acreditei. Então, perfeito. isso é uma coisa, assim, que eu acho que é o primeiro passo, assim, você tem que acreditar que vai dar certo. Exato. Porque eu tinha muito claro, assim, que eu ia chegar lá. Tá, Nem que fosse na minha salinha, mas que eu ia chegar, que certo. fazer as coisas do meu jeito. E aí, quando ele falou assim, você precisa saber quanto que você vai ganhar, porque você vai precisar pagar funcionário. Então, era outra coisa. Não tinha noção de que eu tinha que ter Tá. pessoas trabalhando também junto. Aham. Várias coisas foram acontecendo assim. Eu falei, precisa disso Isso tudo? tudo? Não era só sentar e atender? Aham. E aí, quando ele fez umas contas lá, ele falou: "Ó, você precisa ganhar tanto, faturar tanto para poder a gente pagar as contas básicas e Perfeito. não lucrar nada, porque no primeiro ano a gente não vai ter lucro, tal". E aí eu pensei: "Nossa, não, então acho que eu vou voltar lá pro meu consultório, que eu pagava só a hora, Aham. pagava só os produtos". Então ali já começou a dar uma reviravolta na minha Reviravolta. cabeça. Aí, e eu lembro que nessas idas e vindas que eu vinha para São Paulo, uma vez eu li uma reportagem do dono do Madeiro na revista da Gol, e Perfeito. ele explicando que o sucesso do Madeiro era porque tinha processos. E foi a Boa. primeira vez que eu Eu ouvi vi essa palavra, processo. processos, assim, que eu Oh, entendi que não era um processo jurídico, né? sim. Que eu entendi que tinha que ter processos. Aí eu falei, nossa, então eu vou precisar disso daí depois. Tá. Aquilo ficou gravado. Aí, nessa história que Eduardo falou, vamos fazer o plano de negócio e tal, chegou minha mãe e disse assim: a gente precisa organizar os processos da clínica. Ó, Aí eu falei, nossa, eu já ouvi isso. Lembro o que é, que eu lembrei da exato. reportagem do dono do Madeiro na Gol. Aí ela falou: a gente vai precisar de uma empresa para poder ajudar a gente a organizar os No processos. processo. E aí foi onde entrou André na história. Que aí minha mãe foi atrás do Sebrae. Ai, certo. é, Que foi assim, apareceu uma pessoa É, lá exato. de um projeto De do um processo. Sebrae, Exato. Projeto Ali. Projeto Ali, foi. Exato. E aí eu falei, ó, já apareceu essa pessoa aqui do projeto. Ah, pronto, vamos atrás dele do Sebrae. E aí foi quando a gente se inscreveu lá e teve umas opções de empresas e aí a gente se conheceu e eu Foi. fui lá, Me lembro como hoje. fui lá, saí da Da academia. academia, assim, olha, André, o meu tem horário e tal, tal. Isso é que bom. Vamos lá visitar, né? Pronto, e a gente começou esse trabalho de organização de processo. Então, assim, várias coisas Foram encaixando. foram acontecendo. E aí tinha que fazer reunião, né, André? Exato, tem Era que fazer, né? outro paradigma, Outro assim, paradigma. quebrado. É. Tem que fazer reunião toda semana. Aí você, Reunião? reunião? Pra quê? Pra quê? Aham. Não era só me entregar isso e acabou, né? Não, Exato. a gente precisava se reunir. Então, foram outras Exato. coisas, assim. Você precisava de reunião toda semana. Então, André sabe como é difícil É, você, é no doloroso. começo, eu falei, não, mas eu preciso atender, né? Exato. Eu não posso parar para fazer reunião. Reunião Aham. é outra, É outra pegada aí. é Alguém outra. com quem? Eu não sei, pode fazer com Du, pode fazer com. Enfim. Mas eu preciso atender. Eu preciso atender. Exato. Gente, essa coisa, nesse tempo de lá até cá, foram tantas coisas assim que eu tive que reaprender, Sim. que eu não sei se eu daria o conselho da pessoa fazer alguma coisa de administração antes. Sim. Mas pelo menos assim, ter Uma consciência sobre gestão. alguma consciência sobre gestão. A gente realmente precisa, porque o médico não é preparado Sim. Sim. E para não só o médico, tá? A maioria a maioria das das profissões. funções não são. Não, que é uma coisa que eu acho que a gente deveria ter alguma coisa disso na educação da escola, da Isso. faculdade, mas Educação que não empreendedora, né? exatamente, não é preparado. Eu tive uma pequena escola na minha casa, Sim. mas era uma coisa assim muito por cima. Hum, Depois, com o Eduardo, ele começou a me preparar mais também para isso. Pelo menos assim, ó, você vai ter que ah, sentar e fazer. exato. E depois com as nossas reuniões com o Isso. André, que foi realmente assim uma faculdade A que eu faculdade. fiz durante alguns anos, não Alguns foi, anos, André? exato. Para eu começar a desmistificar várias coisas que eu não sabia e que hoje em dia eu considero assim essenciais Perfeito.
para Para a gestão atual da a clínica. gestão atual da clínica, exatamente. Para Que eu sair desse lugar de só atender para começar a ter para uma outra visão mais de completa, mais né? Mais completa. completa. Exatamente. Hoje a dedicação, ela está muito no aspecto técnico. Hoje o que toma mais seu tempo é o aspecto técnico, porque de alguma forma essa gestão já está mais estabelecida, mas o quanto é que, se botasse assim na balança, o quanto é que você gasta mais tempo hoje? Ah, André, eu gasto mais com técnico ou com comportamental? O que é que mais puxa de você? O técnico no sentido de gastar tempo com os protocolos, com a construção de procedimentos novos, enfim, ou seja, com o aspecto da entrega da operação, ou com a gestão da equipe, com olhar para o time, ver se o time está performando do jeito que você acredita que deveria, a chegada de novos profissionais, né? Porque a clínica cresce, e crescendo chegaram outros profissionais. Sim. Como foi e como está sendo esse desafio para você gerir esse processo, né? Então, foi o que aconteceu? Eu participava muito da gestão no começo, né? Sim, Naquele começo lá. Eu e Eduardo, a gente dividia várias coisas. Com o passar do tempo, veio a maternidade. exato. Que eu tenho os meus dois bebês, né? Bebês. E então eu comecei, a maternidade me amadureceu muito, né, na questão da gestão até da Sim, clínica. Que eu acho que são coisas assim, para a mulher, quando você pensa em ter filhos, você começa a ter medo, principalmente sim, para a mulher que empreende. Como que você vai administrar tudo isso? E os meus filhos, assim, foram realmente divisores de água. Para eu começar a dividir melhor esse meu tempo, tá? certo. Então, hoje em dia eu fico com a parte técnica integralmente e eu participo um pouco da gestão, mas quem fica com a gestão plena é Eduardo. A Eduardo, gente conseguiu dividir bem esses papéis. perfeito. Lá atrás, André participava das nossas reuniões, Discussões. que eram praticamente Uma várias porção de DRs, R's. várias DR, até a gente conseguir chegar nesses papéis mais claros, Legal. não foi, André? Foi. E então hoje em dia eu tenho muita clareza, assim, que eu cuido dos protocolos, Perfeito. da parte técnica, né? Da parte Sim. pessoal técnica da clínica, do RH técnico, e Eduardo cuida mais do resto da gestão. Nós somos 24 colaboradores hoje em dia na Perfeito. clínica, Que então, bom. assim, Cresceu. cresceu bastante o time. E essa divisão fez muito bem, assim, porque eu consigo ter o meu papel de mãe Perfeito. numa parte do tempo, e na outra eu consigo me dedicar de corpo e alma Para para a a clínica, entrega. para a entrega da clínica. Então, assim, quem bola os protocolos, faço reunião técnica Sim. com o time técnico de enfermeiros, de médicos, sempre sou eu. E a parte de RH, jurídico, contábil, e fica com o Eduardo. Mas isso não quer dizer que eu não participe, porque assim, Exato. eu tenho reuniões com ele toda semana ainda que a gente integra tudo. Sim. Tanto a parte técnica não é muito a parte dele, mas a gente acaba discutindo também Sim. o que é que a gente vai comprar de equipamento, Perfeito. de material para a clínica, Perfeito. então ele acaba Insumos. participando também. E a parte tudo que vai ser decidido, as Sim. decisões de quem vai contratar, é, o que é que vai ter de sistema novo na Perfeito. clínica, eu acabo participando também. Como vai ser o sistema contábil, o que é que a gente vai mudar. Então, todos dois, a gente sempre reúne, a gente tem uma reunião para poder um saber O que o outro o tá. que o Em outro que está fazendo. página o outro tá. Exatamente, o que é que a gente está Perfeito. fazendo. Mas essa divisão deu muito mais liberdade para os dois Perfeito. atuarem, cada um na sua área. Perfeito. Perfeito. Uma coisa que me chama a atenção, e que eu acho que talvez fizesse sentido, né? Você comentar. E a gente sabe que a área médica ela tem algumas restrições, principalmente na área comercial, né? Sim, Aquela lógica que a gente discutia lá atrás, antes e depois, e enfim, uma série de coisas que hoje, com o comportamento, por exemplo, que eu vejo nas redes sociais, obviamente até com a própria lógica do entendimento por parte, né, dos órgãos mais fiscalizadores ou reguladores, e de algumas brechas que agora passam, né, a serem permitidas, enfim. Como é que você enxerga o comportamento, né, e o papel dessas redes sociais
na ação, vamos dizer assim, de exposição, não só da imagem, da marca e do papel, né, que você, inclusive, que provavelmente lá atrás não se tinha. Eu lembro que você disse assim, André, eu entrei no Google e saí mandando e-mail. Aham. Hoje, talvez a gente entrasse no Instagram e É. mandasse E um mandar seu direct, direct. percebe? Aham, aham. Mas eu gravei esse pedacinho assim, ai, que bom, ela falou sobre o processo em que ela fez o ato da prospecção dela. Uhum. Como foi que ela chegou às clínicas que, de alguma maneira, ela sabia que existiam, mas enfim, vou mandar uma mensagem, vou mandar um contato. E aí eu guardei esse pedacinho para a pergunta agora, né? Porque você hoje tem uma atuação mais significativa nas redes sociais. Acredito que sim, esse é um papel muito Uhum. forte para entregar aquilo que você entrega. Como é que você vê isso hoje, a importância desse ato, né, do marketing, do aspecto para a ação comercial? E qual é o que é que você entende como limite, né? Seu André, eu acho que isso para a gente é um limite. Não Uhum. faz sentido ultrapassar esse limite, pelo menos não nesse contexto, porque a gente entende que aqui a gente pode estar ferindo alguma coisa. Mas assim, isso é o que a gente se preocupa hoje, né? E que a gente tem se dedicado para fazer uma boa entrega aqui. Como é que você enxerga isso? O que eu enxergo é que a rede social realmente, assim, mudou, Perfeito. mudou não só no meu segmento, mas em Exato, em todos, né? todos, em todos. Lá atrás, eu comecei a fazer rede social, Instagram, assim que eu cheguei aqui. Sim, Então, eu já tenho essa visão do Instagram já há há, mais há tempo. muito tempo, é. Sim. E de outras redes sociais, né? Mas Uhum. o principal hoje em dia que a gente usa é o Instagram. Então, eu acho que foi realmente assim, mudou. Mudou Certo. completamente a forma da gente se apresentar para os nossos pacientes, para o nosso público. Então, eu vejo um papel muito importante. Tanto que, assim, para alguém que vai começar hoje, os dois conselhos que eu daria era o investimento numa consultoria de gestão, Certo. tá? De começar, para entender o que é, e o outro é no marketing. Perfeito. O marketing englobando também as redes sociais, né? Porque Exato. eu acho que são duas coisas assim Exato. que são essenciais para a gente caminhar, Uhum. principalmente começar, né? Exato. Então, mas é assim, eu uso a rede social, sempre usei a rede social com muita parcimônia. Tá. É, Principalmente assim, para não expor a privacidade do paciente, que eu acho que isso é um ponto fundamental para a rede Tá. social. Os nossos pacientes, eles querem, e eu converso muito com, a gente tem, né, uma social media Exato. na clínica, Perfeito. mas eu converso muito assim com os pacientes que a gente tem que manter realmente a privacidade. Tá. Então, mesmo que o antes e depois, ele é usado já há bastante tempo por por outros profissionais Perfeito. não médicos, né? Tá. Mas eu sempre enxerguei assim com um certo cuidado. Isso, Sim. mesmo que agora, há pouco tempo, saiu uma É. resolução Perfeito. habilitando os médicos também para usar antes e depois nas redes Exato. sociais. Mas eu ainda não, mesmo Não se eu sente ainda não me confortável. sinto confortável ainda por conta dessa questão da privacidade do paciente, tá? Perfeito. Eu já postava algumas coisas assim quando é alguém da minha família, Perfeito. eu mesma, algum médico da clínica, e a gente tem o desejo Exato. de mostrar um antes e depois que ficou muito legal e que às vezes aquilo vai inspirar um Exato. paciente que fica assim, poxa, eu tenho isso Isso. e é possível então melhorar, né? Então o paciente ele se identifica muitas vezes, mas eu ainda não tô assim, tipo, com esse conforto todo de ficar Tá. Mostrando, mostrando mostrando. ali antes e depois, porque existe aquele risco Isso. do paciente achar que vai ter aquele resultado, e a gente tem Exato. que respeitar muito as características do paciente. Perfeito. E eu trabalho muito nessa linha, assim, desde que eu comecei, da coisa mais natural, tá? Perfeito. Que é a coisa que eu faço comigo, eu sempre falo, o Sim. que eu gosto comigo é o que eu Oferta para. oferto para os meus pacientes. Então, não sou, assim, uma pessoa dessas grandes mudanças do paciente, porque eu acho que a gente tem que respeitar muito Exato. a beleza, a individualidade, essas características do paciente. Sempre a gente buscando uma versão melhor, mas respeitando também, não querer aquela coisa muito Muito. transformada, Sim. que eu acho que isso acaba trazendo uma artificialidade Uhum. que não é a Não minha faz linha. sentido. Não faz sentido para mim. Então, o antes e depois eu enxergo ele com muito cuidado, mas eu vejo assim que a rede social me aproxima demais Perfeito. principalmente dos meus pacientes. Tá. Então, deles verem o que é que está acontecendo ali na clínica, o que é que vem de novidade. Num evento, um congresso, então Sim. eles gostam muito de acompanhar. Eu gosto muito de ir a congressos, Sim. de me atualizar.
Então, isso é uma forma de eles participarem Perfeito. desse meu dia a dia, dessa busca que a gente tem de estar sempre melhorando as coisas dentro da clínica ou buscando coisas fora, Sim. de trazer as novidades. Então, eu enxergo que é essencial Tá. a rede social, o marketing interno da clínica, Perfeito. mas também respeitando Claro. alguns limites. Perfeito, perfeito. Eu lembro da época em que era convidado, não sei se ainda é, mas acredito até que sim, para ser speaker, Sim, né? sim. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa experiência, porque eu lembro na época quando a gente conversava, né, quando tinha algumas coisas que tipo, André, Isso para mim era importante e era um é, desafio é um para você desafio. enquanto profissional, né? Compartilhar, partilhar, né, do seu conhecimento para outras pessoas que estavam ali Aham. e existe aquela conjuntura como um todo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse momento speaker, como é que ele É. está hoje. E eu queria também que você falasse, eu não sei se isso também se consolidou, mas de vez em quando eu vejo algumas coisas que eu acredito que levaram que foi aquela reunião das dermatos, né? Que eu acho Isso. que foi um grupo assim. Poxa, eu lembro, toda vez que eu vejo, eu digo, poxa, eu lembro Começou, quando do começou, né? embrião desse projeto. Fale um Aham. pouquinho sobre ele. Exatamente, vamos lá. Então, eu já tinha o desejo, é uma coisa muito positiva para o médico quando a gente é speaker de algum produto que a gente Exato. acredita. Que eu Perfeito. acho que faz sentido quando é uma coisa que você gosta de fazer Sim, com os seus pacientes, que é o meu caso, que eu sou speaker da Allergan, perfeito. do Co-Sculpting, Exato. e de alguns outros produtos. Principalmente porque, assim, quando eu acreditei no Co-Sculpting, que é um aparelho de redução de gordura, eu vi o quanto aquilo poderia transformar a vida dos meus pacientes, então eu queria realmente compartilhar isso com outros médicos. E é um momento, quando a gente tem os encontros Então, dos speakers da empresa, é um momento muito gostoso, assim, sim. principalmente de troca e de muito aprendizado. E quando eu vou compartilhar isso com outros médicos, é realmente assim, uma realização pessoal Exato. de uma coisa que eu busquei lá atrás, que é realmente Muito bom, né? muito uma realização mesmo, assim, foi para mim. Perfeito. Nesse momento, desde que eu estava grávida da Lara, minha Sim, filha, que tem 4 meses, e desde que ela nasceu, eu dei uma uma parada. parada para poder retomar no ano que vem. No ano que Então, vem. eu dei uma paradinha esse Seguradinho. ano, mas eu pretendo continuar e eu sou speaker de outras empresas também, Sim, mas que esse ano eu dei uma reduzida, segurada. dei uma segurada para voltar ano que Pra vem. voltar. O projeto Skin Doctors. É isso. Skin Doctors nasceu numa coisa uma ideia, na verdade, assim, como voltei pro meu pai de novo. Meu pai Ah, tinha tinha agência de viagens e tinha um grupo de agentes de viagem de vários lugares do Brasil. E aí, eu tenho várias colegas dermatologistas que a gente se conheceu na época da residência, cada uma foi para sua cidade, ou algumas ficaram lá em São Paulo mesmo. E aí, nos congressos a gente se encontrava e a gente tinha ideias muito parecidas. Ah, vamos fazer um grupo de WhatsApp, trazendo para isso. coisa mais Aham. atual, né? Fizemos um grupo de WhatsApp, e começamos a trocar experiências Perfeito. daquilo que a gente fazia. Cada uma estava começando seu consultório, sua clínica. Isso isso foi assim um acelerador Perfeito. Natural, né? natural das nossas carreiras. Perfeito. Essa troca muito grande. Então a gente combinava de ir nos congressos juntas. No final de cada congresso, a gente sentava no último dia e montava protocolos baseado naquilo que a gente tinha Ah, assistido, perfeito. Aprendido, assistido. aprendido nos congressos. Então, isso foi uma coisa assim que foi assim uma virada de chave muito grande pra gente. A gente anotava, a gente bolava assim, com quantas sessões, Perfeito. baseado, ó, aquele resultado ali de melasma foi com laser Então, tal, tal. associado com um peeling tal, com essa Ah, substância para usar em casa. tá. Então, vamos montar, vai ser assim. Isso para acne, isso para várias outras patologias, várias dores dos pacientes. A gente saía montando e a gente ia para o outro congresso. Ó, aquele dali já não está mais legal. Vamos colocar esse aqui Perfeito. para melhorar o resultado. Então, tudo que a gente ia descobrindo. Foi passando o tempo, às vezes uma não conseguia ir, a outra ia, mas a gente compartilhava, montava e compartilhava aquilo no nosso grupo. Disso daí,
A gente começou a compartilhar coisas de gestão, né? Perfeito. De como que a gente estava fazendo na clínica, seja um fardamento, um sistema para a clínica, Quantidade de pessoas em quantidade de setores. pessoas, setores, como que a Organização. gente fazia, como Aham. que era a jornada do paciente. Paciente. Então a gente redesenhava. Isso a gente ia cada vez melhorando, até que a gente teve o insight assim, ó, agora vamos pegar isso daqui e transformar isso num congresso Perfeito. para outros médicos, porque muita gente ficava assim, querendo entrar no nosso grupo, Perfeito. querendo que, será que eu posso estar no grupo de vocês? A gente falou, não, vamos fazer uma coisa melhor então. Uhum. Vamos transformar isso num congresso. E a gente conseguiu fazer no ano passado. A gente vai ter uma nova versão agora no ano que Legal. vem, que foi realmente assim um dos pontos altos das nossas carreiras. Foi transformar isso num congresso que a gente também apanhou muito para poder Sim. fazer, transformar aquilo em 2 dias assim que foram riquíssimos e que foi assim maravilhoso, foram momentos Maravilhoso. maravilhosos que a gente se entregou de corpo e alma, e que a gente entregou muita coisa do que tudo que a gente estava fazendo. Perfeito. Foi um dia inteiro de gestão Ó, e um dia de de técnica. técnica. É. E essa Foi onde, parte inclusive, em São foi em Paulo, São Paulo foi em mesmo, não São foi? Paulo, foi. Eu lembro só das imagens, né? Mas não lembro de onde Foi um foi. evento muito, muito bonito. Hum. Foi em São Paulo e que realmente assim todo mundo saiu muito encantado porque a gente contou desde a nossa história, Perfeito. como que surgiu, como que a nossa jornada de paciente foi evoluindo, como que o nosso sistema foi evoluindo, o sistema de remuneração da Perfeito. nossa equipe foi evoluindo, como que a gente mantém a equipe motivada. Então a gente detalhou como que a gente faz o marketing, como que a gente Perfeito. Perfeito. faz equipe de marketing dentro da clínica. Então a gente foi realmente evoluindo, então a gente fez uma entrega realmente bem atual de como que a gente está fazendo hoje em dia. Perfeito. E das técnicas também, como que a gente monta os protocolos, como que são os protocolos nas nossas clínicas hoje em Perfeito. dia. Então realmente é um projeto muito legal e que a gente vai continuar Amadurecer. fazendo aqui e a Sim. nossa ideia também é levar para Para outros outros países lugares. também. Skin Muito bom, Doctors. muito bom. Vocês precisam ver as Skin Doctors. Que ela tá falando assim, né? Parece uma coisa simples, tá bem legal, tal. Mas veja o negócio. Depois ela vai deixar todos os contatos, obviamente que eu vou pedir, né, para Uhum. vocês verem. E obviamente quando esses projetos nascerem, acompanhem só para você entender o nível do negócio, como ficou muito legal, muito carinhoso, né? E de muita entrega, né? Uma Uhum. entrega que é muito valorosa porque uma coisa é você ler, outra coisa é você ouvir a experiência, né? Então, os insights são outros, a caminhada é outra, o pulo que você dá, né? Os saltos de gestão que você dá e saltos técnicos também, né? Uhum. Que foram produzidos por elas. Mas, enfim, né? Deixa eu fazer pelo menos talvez as próximas duas perguntas para a gente finalizar, porque senão a gente vai ficar conversando aqui Que horas, né? horas a fio, né? Eu queria entender o que é que hoje a Michelle de 2023 falaria, né, para essa turma. Para essa turma não, falaria para a Michelle que estava lá no início, né, Uhum. que se viu, né, numa situação em que não era apenas atender, né? O que é que essa Michelle falaria? E o que é que essa Michelle também pensa para o futuro, né? Porque eu acho que é importante, né? Como é que está a sua percepção para o futuro? O que é que nós queremos para o futuro? Mas essa são as duas vertentes que eu queria que você falasse. O que é que ela falaria para quem está ali no início, né? E para você que estava lá no início. E o que é que hoje você tem de expectativa de futuro? Então, o que que eu falaria para quem está no início? É, Primeira coisa é se você tem vontade de realmente assim ter o seu lugar, ter o seu espaço, começar a planejar, né? Principalmente um planejamento de gestão e de marketing, como eu falei, que são assim as os duas dois coisas, pilares. dois pilares, aliado, claro, a estudar e se manter sempre atualizado. Mas principalmente começar a estudar um pouco da gestão, Perfeito. porque isso evita alguns anos aí De dor. de dor, exatamente. É,
mas que a gente só vai aprendendo realmente Isso. no dia a dia mesmo. Mas eu acho que a coisa, assim, que eu acho que é mais característica minha, assim, que eu diria, Sim, é a questão do acreditar, assim. Eu certo. tenho muito... a gente estava conversando sobre isso, Sim, assim. Eu tenho muito na minha cabeça, assim, que vai dar certo, entendeu? sim, Então, a gente tem que ter a visão de que aquilo vai acontecer. perfeito. E por que que eu acredito tanto nisso? Porque eu não acredito em tempo ruim, em crise. Eu já Sim, tive essa conversa, assim, com o André. Eu sempre sim, acho, assim, tempo que tá mais difícil, crise é o momento da gente trabalhar mais. Então, eu acredito muito na força do trabalho. perfeito, Na força do trabalho e no servir. No servir perfeito. o outro. Sim, Então, são duas coisas, assim, que não me deixam ter um momento de de desânimo, dúvida, de perfeito. desânimo, que é você acreditar, trabalhar duro Sim, e gostar de servir o próximo. perfeito. De dedicar o seu melhor momento ali para o seu paciente, para o seu cliente. Então, acho que quando você acredita junta esses ingredientes e acredita nisso, a coisa Flui, acontece, flui. Não achar que aquela coisa vai simplesmente acontecer do nada, que você vai abrir e perfeito, as pessoas vão chegar. perfeito. Eu acredito que realmente você tem que Estimular as coisas, estimular, exatamente, correr atrás perfeito. mesmo. Mas ter essa coisa algum curso ou, né, Alguma alguma orientação, alguma orientação, mentoria, consultoria, consultoria, mentoria, perfeito. é, é, assim, essencial e que mudou. E uma outra coisa que eu acho que mudou também a minha visão Sim, da Michelle de de 2014 14. para agora, que é autoconhecimento. Bom, Autoconhecimento eu acho que é uma coisa assim que mudou muito a minha forma de me tratar, relacionar, principalmente com a equipe. sim, Que eu acho que era um dos meus pontos de mais, inflexão, exatamente, os meus pontos de inflexão e que eu considero que hoje, de 10 anos atrás, foi o que mais mudou. perfeito. O autoconhecimento, a partir do momento que eu pude entender como que era a minha forma de agir, de me relacionar com outras pessoas, inclusive com os colaboradores, eu comecei a entender também como que eles se relacionavam, como Sim, que eles eram diferentes de mim sim, e como que eu tinha que fazer. perfeito. Então, isso foi realmente assim, fruto de terapia. Sim, Então, que é outra coisa assim que até quando o médico começa a trabalhar também lá na clínica, sim, eu tenho sempre essa conversa e esse conselho para sim, dar, que a gente tem que se conhecer muito bem exato, para a gente começar a conhecer outras pessoas, exato. começar a fazer essa leitura, né, Perfeito. das outras pessoas, de saber como que a gente vai se relacionar com elas. Então, eu acho que o autoconhecimento é assim, foi uma coisa que mudou muito. E a gente começar a ter uma melhor gestão das nossas emoções, né? Sim, sim, Que cada um vai ter uma característica, e que você vai ter que entender que as pessoas não são como você, mas que você pode encaixar você e elas em lugares que vocês consigam que a gente consegue se relacionar melhor. muito bom. Hein, André? Isso foi um Não, desafio lá atrás, hein? nossa senhora. Porque é doloroso. Às vezes a gente É. acha que não, mas essa questão da inteligência emocional, Aham. ela é extremamente importante. Porque a gente faz um espelhamento que é natural. Bom, se eu vivi até agora dessa forma, o que é que isso não está claro para essas outras pessoas, né? Então a gente às vezes faz um espelhamento e esse espelhamento gera duas coisas. Quando ele é na medida certa, gera um olhar de ou admiração e de busca por alcançar aquilo, né? Mas quando há uma dosagem um pouquinho maior, nasce um pouco do receio, do medo. Será que eu vou atender as expectativas da pessoa? Uhum. Então as equipes ficam meio que abaladas com o nosso espelhamento, né? Eu falo isso porque muitas vezes eu acabo fazendo isso com o meu Sim. time, né? E eu compartilhava isso lá atrás. Eu disse, olha, eu tenho de alguma maneira um jeito de fazer, eu tive valores ali, enfim. Uhum.
Só que quando eu chegava dentro da empresa que imprimia isso, né, para o time de alguma maneira, se isso fosse dosado de uma maneira muito mais forte, o time ficava receoso. Diz, poxa, quando é que eu vou ter o mesmo nível de entrega? Quando é que eu vou ter essa mesma capacidade, né? E a gente passa a entender com o tempo, né, com a maturidade, né, que são, de fato, como você falou, são pessoas diferentes, que possuem talvez valores diferentes, que possuem momentos de vidas diferentes. Isso para mim foi uma dor muito grande, né? Uhum, Enquanto eu estava buscando, por exemplo, um resultado empresarial, tinha gente que ainda estava saindo da faculdade, que era o uhum. primeiro emprego, então, tipo assim, eram páginas diferentes de De vida. vida. Aham. Então a gente aprendeu e aprende bastante, aprende todos os dias. E o que você falou tem muito sentido, né? O entendimento de quem somos, para que a gente não leve isso tudo como uma carga para o outro, porque o Uhum. outro literalmente são pessoas diferentes que vão tratar as coisas de maneira diferente, porque estão em páginas diferentes. Então, esse foi um aprendizado de fato, né? Que a gente gastou um tempinho para Aham. mudar essa Pra chave, mudar, mas exatamente. foi Ontem eu tava fundamental. conversando com uma paciente, ela dizendo assim, nossa, eu adoro vir aqui. Sim, E como é que você consegue tantas pessoas que são tão acolhedoras aqui na sim, clínica? Porque todas as meninas aqui são né? acolhedoras, me tratam muito bem e tal. E, e aí, hoje em dia, a gente consegue ter uma coisa assim, que a Perfeito. gente é muito. Parece que somos todas meio parecidas lá na clínica, a Sim, maioria são sim, mulheres, né? É, mas que foi fruto desse trabalho de desenvolvimento também exato, de todo o time, não só o meu, exato. de autoconhecimento, não só o meu, mas de todo o time. A gente vem fazendo um trabalho bem legal em relação a isso, da gente conseguir entender que eu tenho um temperamento, André tem um outro, Exato, mas que a gente pode respeitar perfeito. e o André, com aquele temperamento, vai ter um trabalho que vai ser melhor nessa posição Sim, e que ele, com aquela característica, vai se encaixar super bem ali, mas que em perfeito, outra não seria. perfeito. Então, esse entendimento, eu acho que foi uma coisa assim que realmente mudou a nossa forma De tratar as de coisas. tratar. Exatamente. E valorizar quem está com você, valorizar o seu time. Também é uma coisa que eu fui aprendendo também ao Com longo o do tempo. tempo. Valorize o seu time, quem está com você, quem está crescendo ali ao seu lado. Estimule, Perfeito, incentive, invista em desenvolvimento pessoal, perfeito, plano de carreira, perfeito. porque são coisas que mudam Totalmente, é. exatamente como que o seu time vai se relacionar com o seu cliente. Perfeito. Essa coisa do todo mundo perceber esse acolhimento é fruto de quando a gente começou a enxergar o quanto o Isso nosso é, time dava valor. tem um valor precioso pra gente. Perfeito, perfeito. Agora chegou a fase final onde a gente precisa saber onde é que a gente encontra a Michelle, né? Eu Uhum. queria que você falasse não só sobre os serviços, né, naturalmente, de uma maneira que a turma pudesse entender, né, de forma mais clássica, mas como é que a gente faz para entrar em contato? Como é que a gente faz para para acessá-los, né? E os canais de comunicação, enfim, como é que a gente acompanha? É o momento de você deixar muito claro isso para a turma. Então, a Clínica Michele Pontes, ela tá no bairro Garcia, na rua Juarez Carvalho, 129. Fica próximo à Academia Paulo Bedeu, no Jardim, ou no Garcia, que ali fica entre Jardins e Garcia. É, a nossa clínica hoje em dia é uma clínica muito ampla, com vários outros dermatologistas também. E na nossa rede social, a gente publica principalmente na minha, que é @DRA Michele Pontes, mas Perfeito. tem o da clínica também, que é o Clínica Michele Pontes, onde é, os, quem está nos Conteúdos, né? assistindo, exatamente, vai poder ver os conteúdos, não só os meus, mas de outros médicos da nossa equipe também. Perfeito, perfeito. Isso é muito bom. Então, se não ficou claro para vocês, os arrobas, naturalmente, né, tanto da clínica quanto da doutora, são o principal canal de comunicação para chegar, né? Eu posso Isso falar do é, nosso WhatsApp pode, também, né? pode, falar de tudo, número, tudo. Pronto, o WhatsApp é o sete nove Sim, nove nove seis cinco zero 1350. sim, Nosso atendimento do WhatsApp é muito
Muito acolhedor e eficaz também. Perfeito, perfeito. Pesadíssimo. Personalizadíssimo. Aham, aham. Perfeito, perfeito. Muito bom, gente, muito bom. Você vê que é uma conversa leve, mas uma conversa enriquecedora, né? E eu quero já, desde já, agradecer a doutora, né? A quem a gente já tem uma caminhada, né? E não sabia, tá? Mas os 10 anos para mim, caramba, né? Tem tempo, de fato. E isso me traz muita alegria, né? Poder entender que o amadurecimento aconteceu, os projetos são maduros, saíram do papel, coisas que a gente, enfim, né? Lá atrás, como vai fazer isso acontecer e planejando, organizando, indo, voltando, dando passos para frente, alguns para trás, depois voltando de novo e as coisas foram amadurecendo. Então, eu acho que esse exercício a gente conseguiu extrair. E se você teve a oportunidade de perceber, né, os grandes gatilhos de entrega, que você possa levar isso para a sua vida empreendedora, né, porque eles vão fazer diferença. Com certeza, vão fazer diferença no seu dia a dia. Coisas que você não precisa errar, né, porque muitas vezes a gente, né, perpassa pela ideia de que o aprendizado também nos promove isso, a ideia de que você pode aprender com os erros dos demais. E essa falha dos demais, essa falha que a gente já cometeu, pode ser fácil para que você possa conduzir o seu processo de uma maneira um pouquinho mais leve. Não adianta acreditar que não vai errar, pelo contrário, mas que se a gente tiver que errar, que erre em outros pontos. A necessidade da gestão, a necessidade do marketing, do compromisso com a questão da ética e do aspecto técnico, do ato de você investir em pessoas, de capacitá-las, de entender que a educação faz parte do seu dia a dia, enfim, do crescimento paulatino, né? Começamos pequeno, mas depois fomos crescendo. Hoje a clínica está com 20 e tantas pessoas, né? E isso é fruto justamente de uma disciplina do acreditar que mesmo com altos e baixos, né? Momentos inclusive que a gente não comentou, mas eu pude acompanhar de uma certa maneira num período da pandemia, onde as coisas mudaram não só para ela, mas para todos que estavam envolvidos naquele momento. Então, faturamentos que iriam para cá, foram para cá, e a gente, e agora, o que é que vai acontecer? Mas a disciplina, né, o entendimento de que daria certo, que precisaria remodelar, que precisaria fazer as coisas acontecerem, a clínica está viva, mesmo depois de um processo como esse. Então, esse é o exercício de quem faz gestão, de quem entende a importância, né, de quem entende o ato empreendedor. E era isso que a gente queria trazer para vocês hoje. Então, mais uma vez, muito, muito feliz em poder ter reservado esse tempo. E eu espero que vocês, né, mais uma vez, estejam, né, prontos não apenas para salvar, né, ou apertar aí no sininho, mas compartilhar. Compartilhe muito, né, com qualquer outra pessoa que faça sentido ouvir o que vocês ouviram aqui, que elas possam também aplicar, aprender e, enfim, a gente vai se ver, obviamente, no nosso próximo encontro. Abraço!